Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus, e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas. E que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos em nosso último vídeo de estudo quando as coisas dão certo no final, irmãos, é porque nós seguimos as regras de Deus. Por esse motivo é que tudo deu certo no final para Isaac e Rebeca, porque seguiram as regras de Deus. Vimos também Abraão casando novamente e tendo muitos outros filhos, a quem ele dá muitos presentes e manda para o Oriente, justamente porque a herança, a aliança e as promessas de Deus pertencentes a Isaac, as promessas de Deus dadas a Abraão, pertenciam a Isaac, filho legítimo do casamento legítimo que Deus aprovou desde o começo, que era Abraão com Sara, sua esposa. Vimos também a morte de Abraão e como isso colocou de frente novamente, depois de dezenas de anos, os irmãos filhos de Abraão, chamados Isaac, que é o legítimo, e Ismael, o ilegítimo. Ambos são meio-irmãos por parte de pai, um do outro. Um filho de Sara, a mulher legítima de Abraão, que é Isaac, e o outro filho de Agar, a escrava de Sara, a mulher de Abraão. O meio-irmão Ismael era mais velho que Isaac, que era o mais novo. E aproveitando o momento, quero fazer uma correção, irmãos. Em nosso último estudo, eu acabei dizendo que Ismael, o meio-irmão de Isaac, construiu a nação de Edom, ou Edomitas. Mas isso foi um equívoco, irmãos. A nação de Edom, ou os Edomitas, foram formados por Esaú, irmão de Jacó, que nós ainda vamos estudar. Ismael formou a nação dos Ismaelitas. De acordo com o livro de Gênesis, os Ismaelitas, descendente de Ismael, o irmão de Isaac, árabe é Bani Ismail, hebraico Bisna Ismar, são os descendentes de Ismael, filho mais velho de Abraão, e os descendentes dos 12 filhos ele teve, os príncipes de Ismael. Até no Alcorão, a Bíblia dos povos árabes e muçulmanos, diz que Deus deu os dons a todos, a Ismael, Eliseu, Jonas e Lot, favor acima das nações, está escrito no Alcorão, com alguns de seus antepassados e seus descendentes e seus irmãos, e nos escolheu e guiou-os até a senda reta. Esses são os relatos do Alcorão, a Bíblia dos povos árabes. Inscrições reais da Síria e da Babilônia e também inscrições do norte da Arábia, descobertos pela arqueologia a partir do século IX ao VI a.C., encontrados pela arqueologia, mencionam o rei de Quedar como o rei dos árabes e o rei dos ismaelitas. Os nomes dos filhos de Ismael, Nabate, Quedar, Abidel, Dumá, Massá e Temã foram mencionados em pedaços em registros assírios como tribos dos ismaelitas, todos encontrados pela arqueologia, pelos arqueólogos, como também o nome Jesus foi mencionado em inscrições gregas no primeiro século a.C. O reino de Quedar, ou reino árabe, esteve em pé por muito tempo após o desaparecimento do último nativo da Babilônia, o rei Nabonido. Mas o reino Nabateu surgiu a partir do reino Quedarita, por causa da continuidade geográfica e linguística entre as duas tribos cerca de 250 anos mais tarde. Muitos nomes de tribos árabes da época de Maomé, e até nos dias de hoje, como por exemplo Assad, Madhi e o ancestral tribo de Maomé, Maad e Nizar, foram encontradas nas inscrições Namara, datada de 325 a.C. Já o historiador Amalcrise diz que Moisés eliminou quase todos os árabes não ismaelitas, como os amalequitas e os midianitas. E no tempo de Maomé, todos os árabes eram descendentes de Ismael, de acordo com os historiadores Hisham, Abdal, Calbi e Al-Saqi, que acreditavam que todos os árabes eram descendentes de Ismael, incluindo os catanitas.
Isso mesmo, irmãos. Os povos árabes e muçulmanos que fazem guerra com os judeus até hoje, lá na Palestina, e que pregam a destruição do Estado de Israel, são primos da nação de Israel, ou dos judeus. Tanto muçulmanos árabes por parte de Ismael, como os judeus israelitas por parte de Isaac, possuem o sangue de Abraão. A diferença é que um é legítimo, que é Isaac, Israel, os judeus, é legítimo, e os outros são ilegítimos, que são os árabes muçulmanos descendentes de Ismael. Ok? Bem, a questão é que os dois meios-irmãos, Isaac e Ismael, esqueceram as diferenças. Estavam ali juntos na cerimônia de enterro do seu pai Abraão. Os dois sepultaram o corpo de Abraão na cova de Macpala, que antes pertencia aos filhos de Het na terra de Canaã, comprado por Abraão quando ainda estava vivo e onde já estava o corpo de sua esposa legítima, Sara, que foi sua esposa até o fim. Vimos também Isaac orando 20 anos no nosso último vídeo de estudo. Vimos Isaac orando 20 anos para que Deus curasse Rebeca de sua esterilidade. Ela não podia ter filhos, era um problema grave. E sempre acontece isso naquele tempo com os homens de Deus. Pois a mãe do próprio Isaac era estéril também com Abraão, só veio ter filhos na sua velhice, com um milagre de Deus. São objetivos que nós vemos de Deus com os seus servos, para que eles vivam por fé e não por vista. Sempre tem que acontecer problemas para que os homens se lembrem de Deus. Ou seja, se tudo estiver certo na sua vida, se prepare, porque você não vai ter nenhuma experiência com Deus. Está tudo dando certo. Não é? Para que experiência com Deus, se está tudo dando certo? Até para orar tem dificuldade. Geladeira cheia, tudo de bom, tem pessoas para fazer, para ele o que ele pedir, ele faz, tem dinheiro, tem poder, tem posição. Para que orar? Para quê? Né? Você mesmo se desviará. Não precisa Satanás fazer muita coisa não. Pegou o poder, irmão, pegou o dinheiro aqui, acabou-se. Satanás não precisa nem fazer muita coisa para você se desviar de Deus. Porque está na natureza pecadora do homem. Por isso Isaac ora 20 anos esperando Deus fazer um milagre. E quando finalmente Deus faz o milagre, nascem os gêmeos Esaú e Jacó. Vimos também no nosso último vídeo de estudo, Isaac e Rebeca erraram por amar mais um do que os outros dos filhos gêmeos que eles tiveram, Esaú e Jacó. E que foi crucial para a formação de cada filho, mas que não podemos deixar de mencionar a diferença entre estes dois filhos, entre esses irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, com relação às coisas de Deus, a diferença deles. Diferença essa que para Deus era a maior que existia, pois Jacó, ao nascer, era o segundo da linha sucessória e não tinha direito a herdar a bênção da aliança e das promessas como primogênito, porque isso pertencia ao primeiro que nasceu, que foi Esaú. Então, Jacó, mesmo assim, mas que lutou, fez de tudo, se esforçou, se interessou por adquirir esta bênção, que era a bênção da primogenitura. Era algo que não se podia pegar, não era poder não, era algo espiritual, invisível. E ele lutou por isso. Fez por onde herdar a bênção de Deus, mesmo que tenha se utilizado de métodos que Deus não aprova. Foi errado os métodos, mas havia o desejo dele de buscar as coisas espirituais. Ele não via. A bênção da primogenitura, irmão, não via. Por isso a diferença entre ele e Esaú. Mas havia um interesse de Jacó pelas coisas de Deus. E isso favoreceu muito a ele mesmo. Já o seu irmão Esaú, o primeiro da linha sucessória para receber a bênção de Deus, a aliança e herdar a terra prometida de Canaã, era diferente de Jacó, seu irmão, com relação a isso. Ele dava muito valor às coisas materiais e agradar seu pai. Isaac era um completo religioso, andava nos conformes das regras da religião, da denominação evangélica, do seu líder espiritual, do seu pastor, tudo certinho, tudo que seu pai queria, sabendo que seu pai favorecia ele porque ele era o primeiro, era da linha sucessória, em vez de Jacó, que era o segundo. Ou seja, para Esaú, o direito que ele tinha de receber a bênção de Deus é como se fosse um direito à aposentadoria por idade. Ele teria que ter de todo jeito, não importa o que ele fizesse. Não é assim, né? Que as pessoas pensam as coisas de Deus. Ou seja, como, por exemplo, com 65 anos, ele se aposenta de todo jeito. Era como se fosse isso.
Era como se a bênção ele fosse receber de todo jeito. Completasse o período, que era de 65 anos, se aposentava. Algo que alguém, por exemplo, com 50 anos não podia ter, aposentadoria por idade. Mas com 65 anos, se estivesse vivo, com certeza ele terá. Ou seja, no momento, com 20 anos, por exemplo, Esaú não poderia ter. Ele sabia que esse direito era dele, como primeiro, como primogênito. Mas ele estava com 20 anos, por exemplo, ele não podia ter esse direito. Porque era para o futuro. Então, para Esaú, de que adiantava ter esse direito todo? De que adiantava se esforçar por algo que ele só ia receber Deus sabe quando? Se não podia ter logo agora. Em outras palavras, ele não dava o mínimo valor no momento para isso. Ou seja, não dava o mínimo valor para o direito da primogenitura de herdar a bênção e promessas de Deus. Para Esaú, tanto faz como tanto fez, um dia vai chegar. Tanto é, irmãos, que o escritor aos Hebreus diz que nenhum de nós, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, seja devasso ou profano como Esaú, que para ter uma refeição por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura ou direito da bênção de Deus, que mais tarde, querendo ele voltar atrás e receber de volta, foi rejeitado completamente por Deus, mesmo que chorando feito menino. Ele queria ter esse direito de volta. Mesmo assim foi rejeitado porque Deus não achou arrependimento em seu coração. Eram lágrimas de crocodilos, como nós falamos. Lágrimas de remorso e não de arrependimento. A única coisa que Deus encontrou foi remorso. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17. E o que aprendemos com isso, irmão? Com remorso e arrependimento. Primeiro, remorso. O que é remorso? Remorso, segundo o dicionário, é um sentimento experimentado por aqueles que acreditam que cometeram uma ação que infringe um código moral, infringe uma lei. Aqui eles obedecem. O remorso é mais intenso que a tristeza e pode implicar em um estado de longo prazo. Ao mesmo tempo, sugere um grau de resignação o que atribui ao remorso um certo grau de dignidade aparente. Parece, ele é digno, remorso. Porém, nada de garantia que a pessoa não cometa de novo a mesma coisa insistentemente. Segundo coisa que nós estamos estudando, arrependimento. O que é o arrependimento? Segundo alguns estudiosos, é uma reação emocional para atos passados pessoais e comportamentais. Arrependimento é muitas vezes expressado pelo termo desculpa. Ou seja, quem peca reconhece isso, pede desculpas a Deus e promete nunca mais praticar, fazer de tudo para não praticar aquilo, se esforça. Isso é arrependimento. Esaú teve remorso, porque perdeu o direito da bênção, mas nunca pediu desculpas a Deus, nunca reconheceu que agiu errado por ter desprezado a sua bênção de Deus, até o dia em que foi confirmado que ele não receberia a bênção. Foi ali que ele chorou. Quando Isaac disse para ele que já tinha dado a bênção para Jacó, aí ali ele reconheceu que fez errado. Mas todo esse período que passou até aquele dia, ele não estava nem aí. Tinha vendido a bênção, mas não estava nem aí. Bem, estamos agora no tempo da promessa, ou período patriarcal, que começou com Abraão, irmãos. E agora, essa aliança e promessa passa para Isaac. Com a morte de Abraão, é claro. Vamos ver o que Moisés nos conta sobre esse período na vida de Isaac. Bom, depois destas coisas, Isaac com seus filhos já crescendo, passa pela dificuldade que tinha passado seu pai Abraão. Vocês lembram? Quando naquela região de Canaã, todo o território passou por uma seca e todos tiveram que passar por momentos difíceis naquela região cananita. E Abraão foi para o Egito junto com Sara. Pois é, a mesma coisa estava acontecendo agora, pois o povo ali de Canaã vivia uma idolatria terrível, adorações demoníacas, até sacrifícios humanos de crianças eram oferecidos nos altares dos povos, as imagens de escultura ali do território de Canaã, da terra prometida. Esses povos malignos, por isso as reações eram essas, irmãos, com tantas maldades dos homens, era a seca, era a fome assolando. Isaac teve o mesmo desejo de seu pai Abraão, de ir para o Egito para escapar da fome. Mas o Senhor Deus falou com Isaac e disse a ele: não vá para o Egito.
mas mude a direção para o local que eu vou te indicar, e fique no lugar que eu te mandar. E Deus indicou para Isaac ir para o rei Abimeleque, rei de Gerar, rei dos povos ismaelitas, que serão dos povos já ismaelitas, descendentes de Ismael, que é da terra dos filisteus. E disse Deus a Isaac, confirmando as promessas de que eu te abençoarei, Isaac, porque a ti e a tua descendência, Isaac, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, de multiplicar a tua descendência como a areia do mar e como as estrelas do céu. E serão benditas todas as nações da terra por causa de vocês, porque Abraão obedeceu a minha voz, Isaac, e fez conforme eu mandei. Tudo o que pedi as minhas ordens, Abraão teu pai cumpriu. Da mesma forma será você. Se seguir nas minhas regras, tudo será confirmado. Então Isaac, depois de ouvir esta palavra de Deus, ficou habitando na terra de Gerar, como ele pediu, e não foi para o Egito. Quando Isaac está vivendo em Gerar, que é a terra dos filisteus, assim que chega, perguntou a ele, por Rebeca, sua esposa. Perguntaram a ele quem ela era. E ele, temendo, porque Rebeca era muito bela e formosa, fez como seu pai Abraão e disse, ela é minha irmã, com medo deles matarem ele para ficar com sua mulher. E também se referindo à família de Rebeca, que é da mesma família da aldeia, praticamente mesma família de seu pai Abraão, né? Eram muito chegados de família mesmo, é considerado irmãos, do mesmo sangue. E ela não era daquele lugar, daquela região dos filisteus e cananeus. E já que Isaac ficou muito tempo ali, Abimeleque, rei de Gerar, observou pela janela Isaac e Rebeca brincando com intimidade. Percebeu na hora que eles eram marido e mulher. E assim como ele já tinha experiência de Abraão, o pai de Isaac, com Sara, então mandou chamar Isaac e disse, eu estou vendo na verdade que ela é tua mulher, Isaac, porque disseste que é tua irmã? Isaac respondeu dizendo que era para que os homens não matassem para ficar com ela, já que era muito formosa. Mas Abimeleque disse, que loucura é essa que fizeste? Facilmente teria se deitado alguém deste povo com a tua mulher e terias trazido um delito grande sobre nós e sobre o nosso povo. E na mesma hora deu ordem a Abimeleque, rei dos filisteus, a todo o seu reino que aquele homem que tocasse em Isaac ou em sua mulher Rebeca seriam mortos na hora. Com isso, Isaac ficou mais tranquilo e começou a plantar na terra com todos os seus servos, e Deus o abençoou muito, e plantou 100 alqueires, se engrandeceu, se fortaleceu muito Isaac, até que se tornou muito poderoso, com possessões de vacas, ovelhas, terras, muita gente para o seu serviço, de maneira que os filisteus o invejaram, porque tudo o que ele fazia dava certo. Ficaram com tanto medo que todos os poços que os servos de Isaac tinham acabado ali no tempo, os servos de Abraão tinham acabado ali no tempo que ele ainda estava vivo, ou seja, os poços do vale de Gerar, daquela região, ainda dos filisteus, eles tamparam esses poços com entulho e terra. Então o rei de Gerar, Abimeleque, chamou Isaac e disse, vai para longe de nós, porque tu te tornaste muito poderoso entre nós. Então Isaac saiu com tudo que ele tinha daquela região e foi para um vale, ainda ali das regiões de Gerar. E chegando lá, os servos de Isaac desentupiram todos os poços que todos os poços que estavam entupidos, que eram de Abraão, que o povo de Gerar tinha entupido. E cavaram mais poços ainda e acharam poços de águas vivas. O que é isso, irmãos? Poços de água viva. É o seguinte, quando os servos de Abraão cavaram poços e desentupiram, os poços que os filisteus tinham entupidos eram poços normais, que quando chegava no fundo, tinha água, e sempre se usava uma vasilha amarrada numa corda, um balde amarrado numa corda, para jogar dentro e puxar a água para cima. Sempre dentro tinha água, mas não chegava até a boca, nem esborrava. Era chamado de poços normais. Nunca a água subia até a boca do poço. Mas com os poços de água viva, que eles chamavam de água viva, não era diferente. Quando eles cavaram ali esses poços, eram poços de água nascente, ou seja, um manancial de águas estava sobre aquele solo rochoso, quando eles cavaram, furando a pedra, e as águas começaram a jorrar. O que nós chamamos hoje de cacimba, sempre está caindo água, o tempo todo, 24 horas por dia, está água caindo.
Chama-se poços de água viva. Por quê? Porque a água escorre direto. Era o nome que eles davam naquele tempo. Por isso chamou poços de água viva, porque em vez de tirar a água com uma corda amarrada no balde, as águas já escorriam pela boca do poço. Isso era mesmo que um tesouro para aquela região e para aqueles tempos. Tudo isso era a maneira como Deus abençoava Isaac em tudo o que ele fazia. Com isso, logo começou as brigas dos pastores da cidade, da região dos filisteus, com os pastores dos servos e servos de Isaac, por causa desses poços de água viva. Os filisteus disseram a Isaac e seus servos assim: esses poços são nossos, por isso formaram aquele poço, chamaram aquele poço de água viva de Ezeque, que quer dizer contenda, porque brigaram por ele. Então os servos de Isaac escavaram outro poço novamente, e os filisteus também brigaram por ele e o tomaram. Então Isaac partiu dali com os seus servos e cavou outro poço, e desta vez não brigaram por ele. Então Isaac chamou o nome do poço de Rebote, que quer dizer alargar, crescer. Isso foi exatamente o que Isaac disse: o Senhor nos fez crescer nessa terra, batizando assim aqueles poços. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Não importa o quanto tentem tirar de vocês uma bênção, qualquer coisa, aquilo que Deus tem para te abençoar, o certo é que você esteja na vontade de Deus. Ele vai te abençoar de todo jeito. Não brigue, não reclame não se alguém quiser tirar não. Ele não vai conseguir tirar. Pois o próprio Mestre Jesus Cristo ensinou dizendo que se algum tentar te tirar os sapatos, entregue a ele até a tua meia. Se algum tentar tirar a tua roupa, dê a ele até o que você tinha em casa. Se alguém pedir para caminhar com ele um passo, vá com ele até uma milha. Mas não brigue, nem reclame por causa disso. Não temas, pois até os fios dos cabelos de vossa cabeça estão contados pelo Pai Celestial, disse o Senhor Jesus Cristo. E isso está escrito no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 41. Depois que os filisteus, irmãos, tomaram os poços de Isaac, ele não brigava. Não ia atrás daquilo não ia brigar por ele não. Como muitos hoje fazem, né? Não, estou brigando porque é meu direito, é meu mesmo. E sabe o que Isaac fazia? Ia cavar outro poço. Isso é alguém que sabe que está sendo abençoado por Deus e não pelos homens. Não importa para onde ele vá, não importa o que ele vai fazer, Deus vai abençoar ele. Ele não briga. Ele simplesmente vai à luta em busca de novos objetivos com Deus sempre. E precisa de lutas mesmo. Né? Seguidor de Jesus Cristo que está no bem bom, curtindo a vida, pode ver que está se desviando há muito tempo. Se não tiver, né, na luta espiritual, né, com os problemas, com as dificuldades, ele está ruim para ele. Depois Isaac subiu com todo o seu povo e foi morar em Bezeba, onde seu pai Abraão teve muitas experiências com Deus. E pela primeira vez à noite, o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Depois disso, na mesma hora, Isaac ergue um altar ali para invocar o nome do Senhor. Isaac armou exatamente ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavou um poço. Vemos aqui, irmãos, algo muito importante. É que eu, Isaac, e você que estão me ouvindo agora, não vai viver pelas promessas dos outros, não. Deus vai vir pessoalmente a você para lhe confirmar as promessas dele, irmãos. Não se preocupe. Deus tinha aparecido primeiro a Abraão e feito as promessas. E Abraão passou as promessas para Isaac. Mas Isaac precisava ouvir, além de Abraão, o próprio Deus confirmando essas promessas. E para que Deus aparece para Isaac, Abraão teve que prepará-lo para isso. Para que Deus agora confirmasse tudo isso que seu pai falou. Agora, algo muito importante, irmãos, de uma profecia ou uma visão de Deus. É isso. Ou seja, a identificação de Deus. Deus se identifica para Isaac. Para Isaac saber que quem está falando é ele, o verdadeiro. Observe que Deus diz a Isaac assim: não tenha medo, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Identificação. Observem a intimidade que Deus quer ter, irmãos, com seus servos, com aqueles que querem alguma coisa com ele. Deus não quer, irmãos, interlocutor entre você e ele, a não ser o Espírito Santo que está dentro de você, ou nós julgamos que esteja dentro de você e de mim, e que automaticamente glorifica Jesus Cristo
na sua vida toda. Ele só glorifica Jesus Cristo. Se você está dando presente ou honrando outra pessoa, é porque não é o Espírito Santo, é você. O Espírito Santo só glorifica Jesus Cristo. Ok? Entendeu? Mas não outra pessoa humana, seja quem for, seu pai, sua mãe, seu líder espiritual, seu pastor, profeta, doutor da lei, ninguém, eu disse ninguém pode ficar entre você e Deus. E o Espírito Santo não glorifica ninguém, somente Jesus Cristo. Honra, valor, glória é para Jesus Cristo. Mas a quem honra, honra, diz a Bíblia, a quem honra, honra, é no fato de alguém falar o evangelho para você, falar a verdade para você, e você comparar com os ensinos de Jesus Cristo e perceber que é a verdade. Aí você vai honrar e ouvir aquela pessoa. Honrar aí é ouvir a pessoa e ver que está conforme o ensinamento de Jesus Cristo e fazer. Você escuta seu pastor e o seu pastor prova que pela Bíblia é daquele jeito. Aí você anda, você está honrando ele, andando conforme aquilo que ele ensinou. Não é honrar dar presente, não é honrar botar no púlpito em cima, não é honrar, não. Toda e qualquer honra é de Jesus Cristo. Ninguém merece nenhuma honra, nenhum de nós. Certo? Tire da sua cabeça essa historinha de que nós merecemos, por exemplo, presentes. Por que o mundo todo comemora 25 de dezembro e dá presentes? Porque os homens gostam disso. Os homens gostam de presentear e gostam de receber presente. Mas não merece nada, coisa nenhuma. Só o mundo é que faz isso. O espírito do mundo, que não vem de Deus, é que faz isso. Criam 25 de dezembro para todo mundo dar presente a todo mundo, dizendo que é de Deus. Espírito do mundo. Não é o Espírito Santo não que está nisso, não. Mas é uma noite especial. Hoje é um dia especial. Especial para o mundo. Para o espírito de Satanás. Que opera nos filhos da desobediência. Quem tem o Espírito Santo sabe que nenhuma verdade vem da mentira. E 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus Cristo, é uma mentira. Daí já se afasta. Por isso que a Bíblia diz, sai do meio deles, povo meu. Não participe disso não, porque está na mentira. E mentira é do diabo. E todo mentiroso é filho do diabo. Porque se dissermos que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, não estamos tendo como pai Deus, que é o verdadeiro. Estamos tendo como pai o diabo. Porque é uma mentira. Se é mentira, se afaste. Não participe, não ponha a mão. Não participe dessas coisas. É o que a Bíblia e os Evangelhos recomendam. Nunca participe da mentira. Mas eu tenho boas intenções. Como diz um velho ditado, o inferno está cheio de boas intenções. É a porta larga. Não me interessa as suas boas intenções, não. Não me interessa nada de você. Por quê? Porque eu e você morremos. Você não tem que ter boas intenções, não. Você tem que seguir o que Jesus Cristo ensinou. Você não tem que ter boas intenções. Você tem que seguir. Se você seguir o que Jesus Cristo ensinou, vai tudo de boas intenções, tudo de bom, tudo de paz e tudo de amor. Mas você não tem que ter nada. Você já morreu. Sua vida está presa com Cristo. Sua vida está dentro de Jesus Cristo. Ele comprou você. Você não tem direito a nada, não. De ter boas intenções. Eu acho que assim tá bom. E que nada que você achar que nada? Siga o que Jesus Cristo ensinou e você não se perderá. Agora, se você seguir o que o mundo está mandando fazer, você está perdido já. Então, a identificação de Deus foi essa. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Então, irmãos, depois de tudo isso, Deus também não quer você bem distante. Como se ele tivesse que fazer muitas coisas para poder chegar até você. Não, ele quer se identificar com você, ter um particular com você, ter uma intimidade com você. Procure ele dentro de você, no seu coração, na forma do Espírito Santo que lhe ajuda e ensina. Então, irmãos, depois de tudo isso, Isaac, estabelecido em Bezeba, finalmente chega a Abimeleque, rei dos filisteus, com Ausate, seu amigo, e fincou o seu filho, príncipe do seu exército, para falar com Isaac. Mas Isaac diz a eles, para que vocês vêm a mim? Todos vocês me odeiam, me colocaram para fora. E Abimeleque disse, realmente nós te fizemos isso,
mas estamos arrependidos porque estamos observando que o Senhor Deus é contigo. E por isso que fizemos um juramento de amizade. Por isso queremos fazer um juramento de amizade contigo, uma aliança entre nós, como fizemos com Abraão, teu pai, para que tu não nos faça nenhum mal, mas nos abençoe e ore por nós, assim como nós também não temos tocado em nada que é teu. E fizemos somente bem para ti, e deixamos tu sair de lá em paz. Agora temos certeza que és um bendito de Deus. Então Isaque fez um banquete e comeram e beberam e fizeram alianças e de madrugada se levantaram e fizeram um juramento um ao outro, assim como Abimeleque fez com Abraão, pai de Isaque. E depois partiram dali voltando para a região de Gerar, a terra dos filisteus. Isaque continuou habitando em Bezeba e naquele mesmo dia os servos de Isaque lhe contaram que acharam água num poço. Então Isaque chamou o poço de Sebá, que até hoje naquelas localidades se chama Bezeba. Poço de Bezeba. E ali Esaú, filho de Isaque, já estava com 40 anos junto com Isaque, que eram gêmeos. Todos dois já estavam com 40 anos. Esaú tomou como mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, da terra de Canaã. E também tomou Basemate, filha de Elon, o Eteu. Ou seja, Esaú começou a fazer aquilo que Deus não queria, que seu avô Abraão ensinou a seu pai Isaque. Isaque ensinou a ele que era não se casar com mulheres da terra de Canaã. Eles tinham que ir para a sua família lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, para buscar uma moça para se casar. Porém, Esaú desobedece, porque é assim que é o religioso, né? Os que participam das denominações, das religiões, e fazem das denominações e religiões como se fosse a igreja do Senhor Jesus. Quem pensa desse jeito é um religioso, e ele sempre vai desobedecer. Muito diferente de Isaque, que esperou chegar Rebeca da terra de seu pai, da sua família em Ur dos Caldeus, e essas duas mulheres foram um amargor de espírito para Isaque e Rebeca, o pai e a mãe de Esaú. Eles sofreram muito com essas noras por causa da rebeldia de Esaú, da idolatria delas, de não querer seguir as regras de Deus. Ou seja, que consenso tem a luz com a treva? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o 15 ensina isso. Ou seja, que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Jesus Cristo e Belial, Satanás? Não há nenhum. Então, se Belial, que é o mundo, representa o mundo, diz que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro e comemora o Natal aí, como é que você, que se diz seguidor do verdadeiro Jesus Cristo, do Evangelho, que não ensinou nada disso, vai atrás de 25 de dezembro? Que comunhão pode ter? Por que você está comungando com o mundo? João apóstolo disse: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Quem ama o mundo faz as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Medite direitinho, veja bem o que é que você está fazendo. É para você decidir isso aí. Sou eu não. Eu passei de 2 a 3 anos tentando assimilar isso. E hoje eu tenho certeza que nenhuma verdade vem da mentira. Se é mentira, eu devo rejeitar. Mas é o mundo todo que estão junto. Justamente o mundo que Jesus Cristo disse que dorme com o maligno. Inventou 25 de dezembro, dizendo que era Jesus Cristo, e você foi atrás. Exatamente. Você está deixando de seguir Jesus Cristo para ir atrás do mundo de Satanás. É um direito seu. É uma escolha sua, porque todos nós iremos dar conta diante de Deus, sozinho, com Ele. Ou seja, enquanto Isaque ensinava sobre Deus de Abraão, seu pai, para seu filho Esaú e Jacó, as mulheres de Esaú ensinavam a ele sobre Baal, sobre os deuses falsos de sua família da terra de Canaã. Isso era uma guerra, por isso passa por muitas lutas a pessoa que segue Jesus Cristo, seus ensinamentos, com seu marido ou a sua esposa que não segue Jesus Cristo. Observem que estou falando de quem segue Jesus Cristo e não uma religião.
ou uma denominação ou uma instituição religiosa. A pessoa pode estar em uma denominação, mas tem que seguir Jesus Cristo e seus ensinos, diferente de quem está em uma denominação e segue a denominação. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículos 1 até o 35. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém.